Você já imaginou um país onde a prostituição é proibida por lei, mas você pode facilmente topar com ela na esquina? Pois é, esse país existe e se chama Japão. No vídeo de hoje vamos falar sobre a prostituição no Japão, que embora seja ilegal, ainda assim a lei abre diversas margens para que a prática ocorra no país atuando na zona cinzenta da lei. Falaremos também sobre a participação da máfia japonesa na indústria sexual do país, sobre golpes que os estrangeiros costumam levar ao tentarem entrar nesses lugares calientes, e também sobre como essa profissão pode causar danos irreversíveis à saúde mental das garotas que entram nessa vida. Bom, se você curtiu a premissa do que está por vir, fique comigo até o final do vídeo e já comente um Oi Crisma aqui embaixo nos comentários, para irmos interagindo. O paradoxo japonês, proibido mas nem tanto. No Japão a gente se depara com um verdadeiro paradoxo. Saca só, em 1956 o governo japonês, todo certinho, aprovou uma lei anti-prostituição. A ideia era acabar de vez com o comércio do sexo em todo o país. Porém, se você já teve o privilégio de andar pelas ruas de Kabukicho ou Susukino, deve saber que a prostituição é algo que está longe de acabar no Japão, pois essa indústria é um gigante que movimenta bilhões de ienes anualmente. E embora esteja à vista de todos, essa indústria atua atrás de uma série de brechas legais e interpretações criativas da lei. Por exemplo, vamos supor que o bolo de chocolate agora é crime. Você não pode mais vender isso. Porém, você pode vender todos os ingredientes presentes em um bolo de chocolate. Daí o seu cliente só precisa chegar em casa e montar o bolo dele com os ingredientes que ele comprou de você. Ou seja, usamos uma brecha na lei para vender o bolo. É mais ou menos por aí. E no caso da prostituição, a lei diz que se o sexo ocorrer apenas porque uma outra pessoa pagou por isso, essa relação se configura como crime. Mas se você pagar por serviços de massagem, companhia ou banho, e nisso a coisa acontecer ali, aí, meus amigos, é outra história. A lei vai enxergar essa relação como consentida. Ou seja, isso explica o porquê da prostituição no Japão ser um tema tão intrigante e, ao mesmo tempo, tão difícil de entender para quem vê de fora. Raízes históricas. Da elegância de Yoshiwara à indústria pós-guerra. Para entender essa gambiarra legal, a gente precisa voltar no tempo, lá no período Edo, entre os séculos 17 até 19. O Japão era palco dos famosos Yukaku, que eram os distritos do prazer licenciados pelo governo. O mais famoso de todos era Yoshiwara, em Edo, que é a atual Tóquio. O local, além de muito belo, era repleto de várias formas de entretenimento, envolvendo arte e até mesmo o próprio sexo. Era tudo uma mistura. Mas ainda assim, Yoshiwara não era só um bordel gigante. Ele era um universo à parte, com suas próprias regras, cultura e uma hierarquia rígida. No topo da pirâmide estavam as Oiran e as Taiyu, que não eram necessariamente prostitutas. Elas eram artistas, poetas, musicistas, mulheres de cultura e inteligência refinada. Para passar uma noite com uma Oiran, o cliente tinha que provar que era digno, gastar fortunas e ter bastante paciência. Afinal, estamos falando de mulheres que oferecem muito mais além do sexo. Na real, as Oiran, Taiyu e geishas não oferecem nenhum tipo de serviço sexual, mas por estarem ligadas a um mercado onde há muita prostituição, elas acabam sendo confundidas com cortesãs, que aí sim são mulheres que oferecem serviços sexuais. É importante fazer essa distinção para que você não confunda mais esses termos. Bem, avançando um pouco mais no tempo, chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, a prostituição no Japão teve um novo boom, pois com o país arrasado e a ocupação americana presente no Japão, muitas mulheres viram na venda do corpo uma forma de sobreviver. As forças de ocupação até tentaram regulamentar a prostituição para controlar doenças, mas a coisa desandou. Foi nesse contexto que, em 1956, veio a Lei Anti-Prostituição, uma tentativa de moralizar o país e se livrar da imagem de zona de guerra. Mas como vimos, a lei foi feita de um jeito tão largado e dúbio que abriu margem para inúmeras brechas legais. A lei de 1956 e o jogo do faz de conta. Bom, vamos falar então um pouco mais sobre essas brechas que a lei de 56 tem. A lei caracteriza a prostituição como uma relação sexual com pessoas não especificadas, em troca de dinheiro. À primeira vista, a lei parece ser bem direta e objetiva, porém a frase pessoas não especificadas abre margem para uma brecha gigantesca, pois estabelecimentos que oferecem massagem, ou até mesmo as casas de banho, são os tipos de comércio perfeito para driblar essa lei. No caso, o cliente chega na casa de massagem e paga apenas pela massagem, mas no meio da sessão, o cliente e a profissional teoricamente se apaixonam ali momentaneamente. E vocês sabem o que pessoas apaixonadas costumam fazer, né? Pois é, a massagem acaba com um final feliz. Dessa forma, a prostituição ocorre de forma legal, pois na teoria o pagamento feito pelo cliente foi pela massagem oferecida. O sexo ocorreu só por acaso. Afinal, a gente sabe que isso acontece direto, né, mano? Sempre que a gente vai em algum estabelecimento para ser atendido, a gente transa com as pessoas. É a coisa mais normal do mundo. Bem, essa ginástica legalizada deu origem a uma variedade de estabelecimentos, além de casas de massagem e banhos, como por exemplo as Image Clubs. Aqui a fantasia reina. São locais temáticos onde as trabalhadoras se vestem de enfermeiras, professoras, colegiais, personagens de animes ou qualquer coisa que a imaginação do cliente permitir. E claro que o clube também permita, né? O foco é mais na experiência do roleplay e em atos não calientes, para não esbarrar na lei, né?
É como um teatro interativo onde o cliente é o protagonista, e o script, bem, é um pouco picante. E quanto às casas de massagem com um final feliz, elas são conhecidas como Soa Plants, o tipo de comércio mais famoso quando o assunto é oferecer sexo, atuando nas margens da lei. Aqui você paga por uma massagem e um banho relaxante. E é como eu já havia dito, né? É durante esse banho que a mágica acontece. A massagista e o cliente se conhecem ali, e no calor do momento, eles naturalmente acabam tendo a relação sexual. Host Clubs. Aqui nós temos um tipo de comércio não tão sexual. Os host clubs servem mais para aquelas pessoas carentes e que querem apenas alguém bonito ao seu lado para conversar e tratar como se fosse um namorado. Os acompanhantes homens são chamados de host, e já as mulheres são chamadas de hostess. E na prática ambos vendem apenas a sua companhia para os clientes, conversando com eles e até mesmo flertando em alguns momentos. Mas no fim, o único objetivo dos acompanhantes é fazer o cliente gastar fortunas em bebidas, especialmente champanhe e conhaque caros. O sexo explícito não é parte do serviço oficial, mas a atmosfera é carregada de insinuações sexuais. É como um reality show, onde o objetivo é seduzir a carteira do cliente. Bom, um outro mercado sexual que temos no Japão são os famosos Enjokosai. Mas diferente dos comércios físicos, o Enjokosai ocorre quando jovens usam a internet para captar clientes e oferecer os mais diversos serviços, incluindo companhia, encontro e até mesmo atos sexuais. E como não há um estabelecimento por trás disso, e a negociação acontece online ou por meio de contatos, o Enjokosai acaba se tornando a forma mais efetiva de se trabalhar nesse ramo, já que não há como a polícia prender os envolvidos tão facilmente. As mãos da Yakuza na indústria do sexo. Bem, nessa indústria há uma sombra que a permeia. A famosa máfia japonesa, que historicamente tem um papel significativo e profundo na operação e proteção de muitos desses estabelecimentos. Não é de hoje que eles veem a indústria do prazer como uma fonte de renda fácil e lucrativa. A Yakuza e outras máfias japonesas não apenas controlam diversos comércios de prostituição, mas também atuam na segurança de seus estabelecimentos. Isso significa que muitas vezes eles são os proprietários ocultos ou os protetores que garantem que esses locais funcionem sem muitos problemas, seja com a concorrência ou com a própria polícia, que é o mais provável. É um jogo de poder e influência, onde o objetivo das máfias é garantir que o dinheiro continue fluindo, apenas isso. E para que a grana siga entrando nos empreendimentos das máfias, é claro que eles passariam por cima de qualquer coisa. E é aí que entra um dos aspectos mais sombrios desse mercado, o envolvimento da Yakuza com o tráfico de pessoas. Muitas mulheres, especialmente estrangeiras, de países mais pobres do Sudeste Asiático, são atraídas para o Japão com promessas enganosas de empregos legítimos. No entanto, ao chegar lá, descobrem que foram enganadas e são forçadas a trabalhar na indústria do sexo para pagar dívidas exorbitantes. É praticamente uma forma moderna de escravidão. A Yakuza orquestra essas redes, confiscando passaportes, ameaçando famílias e mantendo as vítimas presas em um ciclo de exploração. E apesar da crescente pressão das autoridades para desmantelar o crime organizado, a Yakuza ainda mantém uma presença considerável nesse setor. A natureza semi-legal e discreta da indústria do sexo facilita a camuflagem de atividades criminosas, tornando difícil para a polícia traçar a linha entre o que é brecha legal e o que é pura extorsão e exploração. Aspectos sociais e culturais, um tabu à vista de todos. Bem, ainda que a indústria do sexo seja gigantesca no Japão, a relação da sociedade com ela é, no mínimo, complicada, pois a prostituição é um tabu na sociedade japonesa. Ninguém fala abertamente sobre ter uma filha ou uma irmã trabalhando em sour plants, por exemplo. Ou seja, as pessoas de fora desse meio evitam discutir o assunto abertamente. Mas, claro que evitar falar sobre o tema, na tentativa de varrê-lo para baixo do tapete, não é muito eficiente, pois a indústria é incrivelmente visível. Em distritos como Kabukicho, em Tóquio ou Susukino, os letreiros neon de Fuzoku brilham intensamente. Panfletos são distribuídos na rua e promotores te convidam para entrar. É como um elefante na sala que todo mundo vê, mas tenta ignorar. E as razões para pessoas entrarem nessa indústria são diversas. Pode ser por necessidade financeira, mas também pode ser por busca de independência, um estilo de vida diferente ou até mesmo influência de outros amigos que já estão no ramo. Mas independente dos motivos que levaram tal pessoa para essa indústria, uma coisa todas elas têm em comum. Elas são vistas pela sociedade como sujas e as responsáveis por deteriorar a moral do país. Golpes e extorsões, os perigos para estrangeiros. Bem, se tem um tipo de gente no Japão que parece ter idiota escrito na testa, são os estrangeiros. Os japoneses veem eles como uma presa fácil, e de fato é. Pelo menos na maioria das vezes, pois o simples fato do estrangeiro não saber falar japonês já dificulta ele conseguir alguma ajuda, e no caso da prostituição, a relação dela com os gringos é ainda pior. É cheio de armadilhas e histórias de dar dor de cabeça. Para começar, muitos dos estabelecimentos legítimos ou semi-legais no Japão não aceitam clientes estrangeiros, pois eles visam a clientela que irá visitar os comércios com alguma consistência, coisa que um gringo que está só de passagem pelo Japão não tem como oferecer. Então, se você é um turista e vê um letreiro chamativo, há grandes chances de você ser barrado logo na entrada.
E vai por mim, se isso acontecer contigo, dê graças a Deus. Pois se você conseguir ter acesso a esses locais, por ser gringo, é bem capaz que os japoneses tentem aplicar golpes e extorsões para cima de você. E eles fazem isso porque sabem que você não terá como ir na polícia reclamar. Primeiro que provavelmente você não sabe falar japonês. E segundo, porque você também está compactuando com algo ilegal, que é ir atrás de prostitutas. Ou seja, seria como você tomar um calote de um traficante aqui no Brasil, que não te vendeu o crack e a cocaína que você estava esperando, aí tu vai lá na polícia denunciar esse calote. Provavelmente não, né, cara? Você não vai fazer isso. Se os policiais não te enchessem de porrada, eles no mínimo iriam rir da tua cara e voltar a comer rosquinha. E tem outra coisa também. Você pode estar pensando que está livre de cair nesses golpes só porque não está buscando por esses serviços, né? Mas é muito comum os estrangeiros serem abordados por promotores ou bar boys, geralmente estrangeiros ou japoneses que falam inglês, que prometem serviços de luxo ou amizade. Eles te levam para bares ou estabelecimentos secretos, onde os preços são absurdamente inflacionados. Você pede uma cerveja e, de repente, você descobre que está devendo uma mansão e 3 camaros por estabelecimento. Imagine se tivesse pegado 2 cervejas, né? E tem mais. Se você se recusar a pagar, a situação pode ficar feia. Você pode sofrer desde ameaças e, em alguns casos, até agressão física. E, como eu falei, a polícia japonesa não é muito simpática com estrangeiros envolvidos nesse tipo de situações. Ou seja, esqueça ter amparo legal. Você tá por conta própria. Então, se você caiu em um golpe desses e foi extorquido, faz o L. Bom, eu vou te mostrar um vídeo aqui na sequência, mas eu sei que talvez você já tenha até visto já, pois é um vídeo do Baka Gaijin. O vídeo mostra exatamente como as promotoras abordam os estrangeiros para aplicar os golpes. Assistam aí. Muita putaria. 5,000? It's too expensive. Can you make it a little less? 3,000? No, I'm sorry. No, it's okay. I'm sorry. I have no money. Casos de prisão na indústria do prazer. Bem, você viu aí eu falando sobre golpes e extorsões, né? E provavelmente deve estar pensando que prostituição nunca dá cadeia no Japão. Mas as coisas não são bem assim. Vamos com calma, né, cara? Afinal, lei é lei. E uma hora a casa cai. Pois o governo japonês, de tempos em tempos, faz operações para coibir a ilegalidade ou para enviar um recado. Ou seja, mesmo com a ginástica legal, tem gente que pisa feio na bola e é pega no flagra, e acaba atrás das grades. Um caso notório foi um grupo de gerentes e proprietários de um Delivery Health, em Osaka, presos em 2022. Eles foram acusados de violar a lei anti-prostituição ao facilitar e lucrar com serviços que eram, na prática, atos sexuais diretos, e não apenas massagens ou companhia. Ou seja, os caras não estavam nem atuando naquela linha cinzenta da lei. Eles literalmente inauguraram um bordel no Japão. O que, convenhamos, né? Facilitou em muito a prisão deles. Além disso, um outro tipo de prisão comum no Japão é quando envolve tráfico de pessoas, ou quando os clientes ou as trabalhadoras são menores de idade. Nesses casos, as autoridades japonesas são muito mais rigorosas, e as penas são pesadas. Por exemplo, em 2023, uma rede de Enjo Kosai foi desmantelada em Tóquio, e vários indivíduos, incluindo os organizadores e alguns clientes, foram presos por exploração de menores. Esses casos mostram que, embora a indústria opere na zona cinzenta da lei, ela não está completamente imune à lei. Quando as autoridades decidem agir, ou quando as práticas são explícitas demais, ou envolvem grupos vulneráveis, a fachada de legalidade cai por terra. Bom, dito isso, chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Eles dão um baita trabalho para fazer, então se você curtiu, comente alguma coisa aqui embaixo para ajudar com o engajamento. Você pode também deixar sugestões de próximos vídeos. Daí, caso eu pegue a sua sugestão, eu te menciono aqui no canal. Bom, é isso. Te vejo no meu próximo vídeo.